Muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Olhar de Cidadão. Hoje, 11 de abril de 2025, programa número 09. Olhar de Cidadão é um programa onde a gente busca trazer para vocês informações do que está acontecendo na Câmara dos Vereadores de Taubaté, de legislação, contratações, projetos de lei, né? Para que você possa se atualizar, né, do que o seu vereador, do que o seu representante legal está fazendo na Câmara, né, através de propostas, né, e com isso trazer para você a possibilidade de você opinar, né, você além de se informar, poder cobrar resultados dele para essa situação. E nós também trazemos alguns pontos do Executivo. Sim, não só da Câmara. Algumas coisas que a gente acha pertinente do Executivo, a gente também traz e comenta. E ainda informações de fora. Algumas informações. Que são relevantes. Hoje, inclusive, nós vamos falar de uma delas. Tá? Esse programa, então, ele tem a participação de Eduardo Fonseca, eu, microempresário engenheiro civil, e eu, Frederico Leal, ele, microempresário, consultor de empresas e palestrante. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de Ergos Consultoria e Treinamentos e de Smart Gefone Reparo de Celulares. Nossa pauta de hoje, nós estaremos apresentando 3 projetos. Né? O primeiro dele dispõe sobre a contratação pela Prefeitura de Taubaté de uma consultoria externa, sem licitação. O segundo dele trabalha, a segunda lei que nós vamos... é um projeto de lei, né? Que fala sobre um protocolo de segurança para a prevenção de práticas que atentem contra a liberdade sexual da mulher. E o terceiro será contra a transformação de imóveis da municipalidade que estejam em desocupação em centro de reabilitação de saúde. Eu só queria lembrar que principalmente essa proposição da Câmara, são propostas que ainda não estão nem na pauta de votação. Sim. São projetos apresentados que vai passar por diversas comissões, mas alguns desses pode ser que nem chegue a ser votado, seja arquivado. Tá? Mas é interessante até para que você possa, você cidadão, você telespectador, possa se situar e cobrar do seu vereador, cobrar do seu representante, tá? Posturas que vá de acordo com seus interesses, com suas verdades, seus valores, sua ética. Tá? E nós estamos aqui para dar um parecer nosso, pessoal. Não queremos que você concorde com a gente, queremos dar subsídio para que você tenha a sua opinião, que pode ser igual ou pode ser diferente da nossa. Perfeito. Então vamos começar? A nossa primeira pauta de hoje vai ser sobre uma reportagem que saiu no jornal O Vale, né, no dia 11 de abril de 2025, e trata sobre a contratação de uma consultoria pela Prefeitura de Taubaté sem licitação. E o artigo fala sobre assim: Taubaté pagará 3 milhões por consultoria ao longo de 5 anos. A esse respeito, gostaria que o Eduardo começasse a conversar um pouco conosco. Vamos lá, boa noite a todos primeiro, tá? Boa noite, Frederico. Eu tenho umas coisas assim que não me entra nas ideias, tá? Primeiro, o artigo fala de uma consultoria de 5 anos. 5 anos. Tá? Já vai ter transpassado essa... Sim, 4 mais 1. Eu já estou fazendo coisa lá para frente que eu nem sei quem vai ser o prefeito. Tá? Segundo, quando você pega e contrata uma empresa para gerir, eu estou falando que o prefeito não tem essa competência, que os secretários convidados não têm essa competência, que os adjuntos contratados também não têm essa competência. Os departamentos responsáveis não têm essa competência. E os funcionários não têm essa competência, e até a Universidade de Taubaté, que poderia fazer uma parceria, que tem o curso, também não tem essa competência. Com certeza. Tá? Então, assim, eu estou dando um tremendo declaração de que não estou dando conta, preciso de ajuda. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa que transcende a esse mandato. Eu não gosto disso, porque o próximo prefeito, seja qual for, seja esse ou seja outro, ele pode simplesmente não concordar com isso. E aí? O contrato está assinado, vai pagar multa para
Rescisão de contrato. Segunda coisa, não tem licitação. Provavelmente... Ela está amparada por uma questão de lei, né, que até determinados valores eu não preciso entrar em licitação. Exatamente, mas o que não quer dizer que não seja salutar fazer. Com certeza. Tá? Vai inclusive para transferência, para transparência disso tudo. Tá? Mas realmente o que me chama muito a atenção é assim: vamos contratar uma pessoa, uma empresa para fazer a gestão da prefeitura. Putz, não me entra na cabeça isso, cara. Sinceridade. Tem que ter alguém lá que tenha uma noção de gestão para tocar a prefeitura. Já pensou? Você chega para uma multinacional, Volkswagen, LG, Ford e tal. Ah, não, vou contratar uma empresa para gerir vou contratar uma empresa para gerir a empresa. Tá? Vou contratar uma empresa para gerir a empresa Taubaté. Tá? Então, tem alguma coisa errada nesse coisa. Então, os 3 pontos que vamos ressaltar aqui. Primeiro, ser 5 anos. Transcende o mandato do prefeito. Segundo, sem licitação. Estando aparado em lei ou não passa uma transparência. E terceiro, a admissão da completa ineficiência do prefeito, dos secretários, dos assessores e da própria Unital. Tá? Então esse é o meu entendimento. Eu concordo com tudo que você falou, tá? É óbvio, né? É óbvio que realmente a prefeitura tem que ter controle, isso é óbvio, né? De tudo aquilo que ela é responsável, e isso é a gestão, né? Agora, você precisar contratar uma empresa para fazer essa gestão, né? Eu vou perguntar, é necessário? Aquilo que o Eduardo comentou, será que não existe, né, dentro dos departamentos, que não são poucos da prefeitura, dentro dos funcionários, que não são poucos na prefeitura, não tem competência para você criar um grupo-tarefa para estabelecer esse tipo de trabalho? E um detalhezinho, se essa empresa contratada chegar a algum veredito, por exemplo, esse departamento está sobrando, que tem que ser extinto, a prefeitura vai ter força política para desativar isso? Esse era um outro ponto que eu ia comentar aqui. Por exemplo, ok, a primeira coisa, é necessário realmente? Será que realmente é necessário fazer isso? Então, se é necessário, é porque nós não temos competência para fazer. Ou seja, desde o prefeito até o seu mais nível, né, de operacional, que a gente pode chamar do que for, né? Não tem ninguém que tenha competência para fazer isso. Então, o que essa turma está fazendo lá dentro? Para fazer a gestão da prefeitura. Exatamente. Segundo, se ele foi contratar e tem necessidade, o que efetivamente essa empresa vai fazer? Vai ajudar o prefeito a fazer a gestão da prefeitura? Então, não precisa de prefeito. Tá? Segundo, e aí é aquilo que você comentou. Será que efetivamente essa empresa ela tem a responsabilidade de fazer uma avaliação de performance dos departamentos, dos funcionários da prefeitura? E se ela fizer essa avaliação, que tem condições, se até eu tenho pela minha área profissional, eu tenho condições de fazer avaliação de performance de equipes e de profissionais, o que ela vai fazer? O que a prefeitura vai fazer? Vai dispensar com um funcionário sendo com estabilidade de emprego? Vai pegar um funcionário que tem uma baixa performance aqui e vai mandar ele para ter baixa performance em outro departamento? Vai desfazer departamentos dentro da empresa? Quer dizer, o que é que efetivamente essa empresa vai trazer de positivo, no sentido de que a prefeitura não poderia fazer com seus próprios funcionários, tendo em vista que, no meu ponto de vista, a empresa que vai entrar não vai ter nenhuma possibilidade de mexer em questões de eficiência da prefeitura. Até porque a gente sabe, a gente conhece, eu já trabalhei em empresas de porte na parte federal, né? Você não consegue mexer na estrutura interna se a empresa não quiser, se os departamentos... Você monta o melhor processo, você monta a melhor estrutura, apresenta, eles não aplicam. Porque eles não têm essa obrigatoriedade, porque não pode ser cobrado por isso. Existe uma força política muito grande
Às vezes a secretária é ligada a um partido, a Câmara Já começa vota, por aí. começa uma barganha Com política, certeza. que eu não estou nem dizendo que é certo ou que é errado, mas é o que nós temos aí. Tá? Então uma empresa dessa surgir alguma coisa, não, mas esse chefe de departamento... Não pode mexer nesse. Não pode Mas, mexer. não, esse também não pode. Então vai continuar tudo do jeito que está. O que é que efetivamente, é a minha pergunta, o que é que essa empresa vai fazer? Ela vai fazer a gestão? Exatamente. Então ela vai fazer o papel do prefeito. Eu acho que nós temos administradores dentro da prefeitura contratados ou concursados que tem, como você falou, fazer uma força-tarefa e pegar setor por setor e ver realmente o que funciona, o que não está funcionando, como é que pode melhorar, como é que não pode melhorar, tá? E dentro do que a prefeitura já tem hoje, tá? Nós temos que entender, e eu peço que o telespectador entenda isso, que um valor desse não é um valor alto para uma prefeitura, mas é um valor muito alto para o munícipe. Poderia ser aplicado em outras coisas. Exatamente, tá? Então, e a prefeitura, nós estamos falando de uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões também, né? Quer dizer, então, tudo isso você joga dentro de uma panela, frita, tudo mais e tal, e aí vem a pergunta, para quê? Essa é a questão. Concordo plenamente com você do que você falou, tá? Para quê? Vai ter força política para mudar isso? Vai ter alguma coisa? Ou é só para, olha, nós identificamos isso, aí pega o cidadãozinho que está aqui, passa para outro setor, do outro setor passa para cá e vamos que vamos, e assim segue o barco. Eu espero realmente, né, que já que está contratado, né, então eu espero realmente que essa consultoria possa trazer algo de positivo realmente para as questões de gerenciamento e gestão dentro da estrutura. Nos falta base jurídica aqui para saber se a Câmara tem como atuar em cima disso antes da efetivação. Tá? Se algum telespectador tiver essa base e quiser comentar aí embaixo, inclusive ficaria somando o que a gente está falando aqui. De repente a Câmara pode barrar isso, a Câmara pode pedir mais explicações, a Câmara pode... Com certeza. Tá? Eu acho que é o dever da Câmara. É o dever dela. Para quê? Exatamente. Então, eles fazem tantas indicações, eles pedem tantas informações da prefeitura, eu acho que está na hora de eles começarem a pedir exatamente qual é a viabilidade, o real valor, né, sendo agregado para a prefeitura, né, ou para a cidade como um todo, contratar uma consultoria dessa. Né? Vamos aguardar. O nosso segundo projeto que vamos analisar aqui diz respeito a uma lei ordinária, um PLO, de número 79/23, ou seja, do ano de 2003, ainda está tramitando na Câmara. Tá? Dispõe sobre o protocolo de segurança Aline Guimarães Figueira para a prevenção e identificação da prática de atos que atentem contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. É o processo de número 295 de 2023, 2951 de 2023, e a proposição tem os autores, são os vereadores Neneca Luiz Henrique, Elisa representa Taubaté e Thalita. Bem, com todo o respeito que se deve ter a esses casos, né? Para quem não sabe, a Aline Guimarães Figueira foi uma mulher que foi esfaqueada pelo seu companheiro, né? E levou não sei quantas, mais de 10, 20, sei lá quantas, 300 facadas, e ela sobreviveu com muitas sequelas, mas conseguiu sobreviver a isso. Né? Então, isso aconteceu aqui em Taubaté e ela passou a ser uma referência nessas questões de atentado. Né? Mas a questão aqui é que não é atentado da liberdade sexual. Eu acho que, e quando coloca esses termos assim, eu acho que é muito mais para envolver a opinião pública do que outra coisa. Né? No meu ponto de vista, esse protocolo de segurança contra a mulher, né, tem que ser em qualquer aspecto, não precisa ser nas questões sexuais. Né? A violência não necessariamente é sexual. Né? A violência física, emocional, psicológica. Né? Então tudo isso é uma questão de atentado contra a integridade da mulher. Né? Então, quando se coloca em liberdade sexual, então só em questões em que envolverem questões sexuais é que vão atuar em cima disso. No meu ponto de vista, fora de qualquer cogitação. Do meu ponto de vista, tem que se atuar. Não só nas questões da mulher, mas homem também. Tem muito homem que apanha também da mulher. É verdade. Por outro lado, a minha pergunta eu estive lendo o projeto, né? E ele fala o seguinte, ele quer prover, ele obriga os donos, né, de estabelecimento,
de estabelecimentos, né? Na realidade, na hora de passar a lei, não vai mais convidar, vai ser obrigado a fazer. Eles não podem impor, mas ele convida o cara a ser... Fazer parte da estrutura. Fazer né? parte da estrutura. E aí envolve você ter uma pessoa responsável para ficar de olho, né, em toda a estrutura do estabelecimento. Envolve socorrer a vítima. Ficar de olho, né? É que nem aquele tipo de loja que você vai e o cara fica em cima de um pedestal para ficar olhando para ver se não tem ninguém roubando nada. Então vai ter que ter alguém com olho, câmeras especiais, vai ter que ter um especialista para atendimento, vai ter treinamento. O dono do estabelecimento é responsável por fazer o transporte da vítima para a delegacia, hospital ou para algum local que foi indicado pelas autoridades. Quer dizer, meu ponto de vista... eu estou transferindo um problema e uma responsabilidade que é da municipal para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? Porque ele tem um estabelecimento. Quer dizer, então, na realidade, ele precisa ter sim algumas condições mínimas de atendimento, é óbvio, né? Um local talvez para que a vítima seja colocada para longe do agressor, tudo bem. Agora, daí você começar a impor uma série de obrigações, né, para o dono do estabelecimento a se responsabilizar, a chamar transporte, eu acho que aí já estão começando a partir por uma transferência de responsabilidades que é do município, meu ponto de vista. Então, para mim, a lei ela tem tudo a ver no que diz respeito à melhoria, né, de estrutura interna nesses locais, para que a mulher seja acolhida, não sofra nenhum tipo de violência, perfeito. Não só a sexual, mais uma vez, né, seja de qualquer, de quem esteja acompanhando ela, seja o que for, né, beleza, ótimo. Agora, você obrigar, né, que o dono do estabelecimento seja responsável para fazer toda a estrutura que venha a dar continuidade ao processo, né, aí eu acho que você já está começando a trazer para dentro da situação algumas obrigações que não necessariamente o dono do estabelecimento, no meu ponto de vista, teria. Mas essa é a minha opinião. Eduardo. Então, a palavra protocolo nos remete a uma série de ações que devem ser tomadas em caso de vulnerabilidade da mulher. O que a gente precisa salientar aqui é que o projeto ele fala que vai se criar um selo dizendo que aquele estabelecimento faz parte desse protocolo e tudo mais, tal. Guimarães. Eu vou ser franco com vocês e não me entendam mal e não me entendam... não me queiram mal. Não me queiram mal e não me entendam mal, tá? Estão querendo pegar e fazer uma... Tem a Lei Maria da Penha, estão querendo fazer uma lei Aline Ferreira. Então, quer dizer, eu acho que é muito mais um golpe de marketing, uma questão muito séria e uma questão muito atual do que qualquer outra coisa, tá? Você pedir, nem que não seja obrigado, seja uma adesão do estabelecimento a cumprir esses protocolos, tá? E se ele não cumprir? Tá? E se é que é para fazer isso, para que precisa do envolvimento do município nisso? Eu acho que é uma coisa muito mais de âmbito federal, e já existe uma lei para isso, existe várias leis, tá? Do que qualquer outra coisa. A violência contra a mulher está aí, apesar da Lei Maria da Penha. Hoje, simplesmente o cara não respeita a lei de isolamento que às vezes é imposta a ele, tá? Então, assim, eu acho que seria mais uma lei, tá? E daí? Como é que fica isso? Existe um sistema, que é um sistema caro, mas eu acho que é muito eficiente, na Prefeitura de São Paulo tem, na Prefeitura do Rio de Janeiro tem, na Prefeitura de São José dos Campos eu tenho quase a impressão que está sendo implantado, que é um reconhecimento facial
de pessoas que tenham condenações, sejam fugitivos da coisa, que tenham tudo mais tal. De repente, uma parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, já que esse sistema é um sistema bem caro, tá? E colocar em determinados pontos, zonas de alto tráfego e tudo mais tal, e começar a limpar da sociedade, nem que seja por medo, esses bandidos, essas coisas. E aí você inclui pessoas que fazem atentado ao pudor, pessoas que fazem... Tá? Porque você pedir isso para o estabelecimento, primeiro, será que ele tem essa competência? Será que o dono do estabelecimento tem essa competência de julgar quando é um flerte ou quando é uma importunação? Ou quando é uma provocação, de repente pode até acontecer a própria mulher. Eu acho assim, a gente está numa era digital, tá? Por que não desenvolver um aplicativo onde a mulher aperte um botão e seja socorrido, caia na delegacia e por localização de satélite, a polícia não pode lá intervir. Tem que ser alguma coisa referente ao dono. Às vezes está tão atarefado com cozinha, com garçom, com tudo mais tal, que não tem a menor condição. Mais uma questão para você onerar o investimento que está sendo feito. Então eu acho assim, existem outras soluções, tá? E aí você liberar um aplicativo, pô, tá aqui, tá, oh, estou sendo importunado, aperta o botão de socorro, vai cair numa central da polícia, da GCM, da coisa, e manda uma viatura lá ver o que está acontecendo, tá? Delegar isso a um proprietário, eu acho complicado, tá? E quem garante que o cara não possa se valer disso para um cliente chato, para um cliente qualquer coisa? Olha, esse cara estava importunando uma mulher aqui agora, como é que faz isso? Tá? Então eu acho complexa, acho pouco eficiente, tá? E acho até que é inconstitucional, porque você está jogando nas costas do empresário um gasto que não é por conta dele. Tá? Leis nós temos demais. Está na hora da gente começar a achar soluções. Tá? Mas enfim, me parece muito mais uma jogada de marketing do que qualquer outra coisa, com respeito aos nobres vereadores que propuseram isso. Mas o que me assusta não é isso. O que me assusta é que é uma proposição de 2023, que está correndo, que começou a receber parecer favorável agora, nessa legislatura, em 2025, em abril agora. Por isso que a gente está trazendo. Quer dizer, então, uma coisa que já tem praticamente 2 anos, tá? Está sendo da outra gestão ainda, está começando agora a ir para frente. Então, a minha pergunta é, será que de 2023 até aqui não aconteceu nada? Está tudo bem resolvido? Não tivemos mais nenhum atentado à liberdade sexual da mulher em nenhum lugar? Quer dizer, então, esse tipo de coisa que me preocupa quando eu vejo um projeto na Câmara levar 2 anos para ter um parecer. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Mas vamos lá. Vamos lá. Continuemos. Vamos agora para o nosso terceiro e último projeto a ser discutido. Na realidade, trata-se de uma indicação. Indicação número 1797/2025, que diz respeito à transformação de imóveis pertencentes à municipalidade que estejam atualmente em desocupação, né? E transformar isso em um centro de reabilitação e cuidado hospitalar com estrutura adequada para atender pacientes em fase de recuperação pós-operatória, pessoas com doenças crônicas, tais como diabetes, e pacientes também em tratamento ortopédico, dentre outros. Essa indicação é o processo número 1731/2025, de data de 11 de abril de 2025, de autoria do vereador Luiz Henrique Couto de Abreu. Gostaria que o Eduardo começasse a comentar a respeito. O interessante dessas propostas é que todas elas, obviamente, quando você fala de área de saúde, tudo é bem-vindo. Com certeza. Tá? A saúde tinha que ser prioritária. Tem que ser tudo mais tal. O que me chama a atenção são algumas coisas. Primeiro, tá? Ele fala pegar imóveis da prefeitura
que sejam desocupados e transformar isso em clínicas. Tá? Tem que transformar em clínica, tem que ter enfermeiro, tem que ter médico periódico, tem que ter atendentes, tem que ter uma série de coisas. Tá? E aí vem naquele ponto que eu já venho defendendo aqui há algum tempo. A saúde nossa tem 3 donos. Tá? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Tá? Sendo uma clínica, provavelmente proverá a verba do SUS. Tá? E aí fica uma coisa que não é dos municípios, não é exclusivo para o município. Aí vira o Sistema Único de Saúde. Vira o Sistema Único de Saúde. Pode vir gente de Aparecida, está aqui, ó, sofreu uma fratura, precisa fazer fisioterapia, vai para uma clínica dessa. A ideia eu acho excelente, o que eu fico meio pensando é nisso. Segunda coisa, existe um custo de reforma desse imóvel. Tá? Uma clínica tem uma série de exigências que o boas imóvel... práticas de construção. Exatamente, tá? Então, quer dizer assim, como é que vai ser feito isso? Tá? Vai ser mais uma coisa a ser onerada pelo município? Tá? De repente pegar uma equipe dessa e fazer uma equipe volante, passando de residência em residência, acaba saindo mais barato do que eu montar uma clínica dessa. Eu estava lendo um projeto, só pegando um gancho que você está falando, inclusive, que existe já algumas reclamações de médicos que não estão conseguindo fazer esse tipo de coisa que você está falando por falta de verba para transporte deles até os locais de atuação. Eles iam até com os carros próprios. Olha só. Então, se eu tenho uma equipe de médico, enfermeiro, que possa fazer uma ronda na cidade e realmente levar soro, levar remédio, levar as pessoas na própria residência, eu acho que é um conforto maior para o munícipe. Caso de internação não tem jeito, tem que ir para o hospital mesmo, tá? Do que começar a criar lar, começar a criar coisa. Então até já tem um déficit enorme, por exemplo, de asilos. Sim, com certeza. E os que tem, então de repente eu acho que um imóvel desse, em vez de ser usado para uma clínica, usa para asilo, pô, não tem como. Às vezes o cara tem que trabalhar, não tem com quem deixar, e nós já temos um déficit enorme. O problema de asilo é um problema seríssimo, e ninguém dá a importância que ele tem. Tá? Eu ouvi dizer, podemos até levantar isso, que a prefeitura ela aluga alguns imóveis, tá? Para sua estrutura. De repente vale muito mais a pena ver se tem algum imóvel desse que está vazio, que atende algum imóvel que a prefeitura paga aluguel, que seria uma economia maior, embora não tenha a ver com o assunto de saúde. Tá? Mas aí sobraria mais dinheiro para a saúde. Tá? Então assim, tudo que é da área de saúde é bem-vindo, mas eu acho que a gente tem que, em momentos onde o cobertor está curto, eu acho que a eficiência do projeto, a necessidade do projeto tem que ter muita importância. É fácil eu criar uma lei em que nós vamos criar aí 25 mil leitos hospitalares para atender a população e tudo mais. Tal. É muito fácil, o papel vai aceitar tudo. Eu quero saber isso na prática. Tá? Vou pegar um imóvel desse que está parado. Por que está parado? Vou ter que fazer uma reforma, vou ter que colocar uma equipe, vou ter que colocar mobiliário, vou ter que colocar mobiliário, às vezes mobiliário específico. São específicos. Mobiliário específico, às vezes. Vou ter que colocar atendente, vou ter que colocar segurança, tudo mais. Tá? Então, não é que eu seja contra a lei, eu acho que ela não é viável. Tá? Eu acho que nós temos mil barreiras a serem vencidas, tá? Para uma lei dessa conseguir emplacar. Se é que o termo é esse, emplacar a lei. Tá? Não é na canetada que nós vamos resolver o problema de saúde de Taubaté, ou até do Brasil. Bem, eu tenho um ponto de vista, né, bem parecido com o seu, mas um pouquinho diferente. Nós somos um país que cuidado com a saúde é zero. Zero.
a preocupação dos governantes em geral, né, com a saúde, né, com as questões de higiene, com as questões de limpeza pública, com as questões de esgoto, né, é zero, a preocupação é mínima. Se você for fazer uma estatística, né, você vai ver como o país é despreparado, desestruturado, desprovido e o pior de tudo, né? Passa ano, sai ano, entra governo, sai governo, entra prefeitura, sai prefeitura, os problemas se mantêm. E isso, nas questões de saúde, né? Eu utilizo muito o SUS, né? Realmente é deprimente o que a gente vê. Deprimente. Né? E o que a gente escuta falar, eu não posso, eu fico até com medo de dizer, porque de repente eu vou até ser processado, né? Um desvio de verbas que existe nessas questões, né? São coisas que a gente ouve falar. Mas às vezes não é desvio só de verbas, às vezes é verbas mal aplicadas. Mal aplicadas. Às vezes a verba não é desviada, é tudo legal, processo licitatório. E fica tudo numa impunidade só, as questões não são apuradas. Quer dizer, então, você escuta, é noticiado e daqui a pouco a questão que a gente vê está arquivado o caso. Né? E mais uma vez deixamos de pensar no global, nas questões de saúde, na boa aplicação das verbas públicas. Né? E no meu ponto de vista, essas questões de se colocar na cidade um centro de reabilitação, eu acho interessante. Até porque realmente Taubaté, né, é uma cidade que prescinde disso. Né? Quando você vai ali no AME, né, do lado dele tem uma parte de reabilitação, está lotado. Você vai no próprio AME o dia inteiro, está lotado. Então, a carência de saúde no país é enorme. Taubaté não vai ser diferente. Né? E aquilo que você comenta, eu acho fundamental. No momento em que eu passo a utilizar o SUS para sustentar alguma estrutura, eu passo a não ter mais atendimento específico para a cidade. E isso é que nós precisamos começar a ver até que ponto, né, a cidade pode arcar com esses custos nesse aspecto, até dos seus munícipes. Né? Existem filas de espera para exame para tudo. Né? Eu estou aguardando um exame cardíaco que já vai fazer quase um ano. Mas então, por que isso? Né? Será que não tem médico? Não tem equipamento? Não tem o suficiente. Tá? Então, minha preocupação básica é você montar uma estrutura dessa, né, e você depois não dar continuidade nas questões por falta de mão de obra, por falta de verba, por falta de equipamento. Entende? Tudo isso aí acaba virando um depósito. Mais um que não vai dar atendimento adequado. Então, eu acho que os nossos problemas de saúde, eles precisam ser analisados sobre um outro aspecto. Não é só ir construindo hospital, construindo clínica, é a gente analisar o porquê que não está sendo bem atendido, quais são as razões e trabalhar em cima das causas. Mas existe soluções, por exemplo, viáveis, que não são nem pensadas. Tá? A semana passada, eu fui no AME de Lorena, tá? Fazer uma consulta no AME de Lorena, com um endocrinologista. Ele olhou para mim, pediu exames, obviamente, e me mandou embora. E tchau. Eu vou ter que voltar lá, obviamente, e tudo mais. Tal. Por que não se usa a telemedicina? Para fazer isso não precisa você se deslocar até lá. Eu chego lá, faço uma telemedicina. Por que não se usa isso no município de Taubaté? Tá? Hoje em dia não, eu tenho que ir lá marcar uma consulta no postinho, que não sei o que e tal. Não, pega uma bateria de médico e vamos fazer videoconsultas. Se necessário, aí sim fazemos, mas normalmente numa primeira consulta principalmente, tá? O médico vai olhar para mim e vai pedir exames. Com certeza. Tá? Ele não precisa ser presencial isso. Numa segunda consulta, ele vai olhar esses exames, que também não precisa ser presencial em muitos casos.
Tá, obviamente. Até que vai para os sistemas. Então, mas obviamente que no caso de ortopedia, obviamente que no caso de uma consulta física, não tem como fazer isso. Mas eu já vou reduzindo a estrutura física para que eu possa atender melhor quem realmente precise dessa estrutura física. Com certeza. Tá? Então, quer dizer, a telemedicina está aí, já foi usado, eu usei na época da Covid, eu fui consultado por telemedicina. Tá? E graças a Deus, acho que fui muito bem atendido. Tá? O médico, eu não sei nem quem é o médico, para falar a verdade para vocês. Tá? Foi feita consulta, tudo mais, tal, o exame está aqui, faz o exame, fiz o exame. Agora me dá aqui o exame. Mandei o exame, tudo feito por um celular, pô, que hoje em dia todo mundo tem. Mas tudo isso e aí agora... a estrutura física, que é justamente o que a lei propõe aqui, fica reduzida. Fica reduzida. Você não precisa estar presencialmente em algum lugar. Obviamente que eu estou falando de algumas enfermidades, não pode ser todas. Sim, com certeza. Tá. Casos e casos. Mas aí justamente sobra espaço físico para eu não precisar ter uma estrutura mais inchada, mais gorda para esse tipo de coisa. Tá? Isso pode ser feito através de uma lei? Pode. Tá? Institui-se como primeira consulta telemedicina. Depois, tem umas coisas Mas, independentemente disso, o que o projeto comenta é para esses casos em que eu preciso fazer a reabilitação. Então, nesse caso, né, uma telemedicina não daria condição. Não, mas eu abro espaço. Sim. Nas estruturas que eu já tenho. Concordo, pode ser. Eu não preciso criar uma estrutura nova. Se eu consigo usar a telemedicina, eu vou abrir espaço físico, tá? Para que eu não precise criar mais uma estrutura. É uma possibilidade, com certeza é uma possibilidade. Tá, eu já contei isso aqui em algum vídeo passado, aí que eu fiquei internado 5 dias aqui no ponto-socorro por um problema de rins, tá? Que na verdade estava esperando um parecer médico, ele estava esperando na minha casa. E o médico, se tivesse alguma coisa, poderia ter acionado a telemedicina. Não, estava ocupando um leito, tá? Numa sala que cabia 6, 8 leitos, tinha 12. Tá? Já comentei isso aqui, inclusive. E eu acho que era um caso, por exemplo, de telemedicina. Agora tá bom, peguei os seus dados do exame, venha pra cá que você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí também já entra um outro detalhe que a gente tem que começar a analisar, é assim, será que a nossa cidade ela estaria preparada para a telemedicina? Porque muitos dos casos que a gente tem, né, são de localidades longe, de localidades que não têm contato, e as pessoas realmente têm assim, um nível de entendimento nas questões de internet, de TI e tudo mais, muito precário. Então, nesse aspecto, muitas vezes, a gente ainda vai precisar recorrer da medicina. Com certeza. Não tem com jeito. certeza. Agora, em caso específico que você ou eu podemos fazer, sem dúvida alguma. Agora, voltando para a nossa proposta, eu acho interessante, né? Mas, mais uma vez, como toda boa empresa, a gente tem que se preocupar com o custo-benefício. Investimentos deverão ser feitos, investimentos pré, durante e pós. Né? Por quê? Porque não é só você construir, não é só você colocar um centro habilitado para fazer isso, mas ele vai ter que ter manutenção, vai ter que ter controle de pessoa, vai ter que ter equipamento. Quer dizer, então, todo um custo agregado a mais vai entrar nesse contexto. E a pergunta é, será que o município teria condição de bancar isso? Né? E aí entra aquele outro detalhe, será que esse dinheiro não poderia ter sido necessário, aqueles 3 milhões que foram gastos poderiam ser usados para isso? Então, no meu ponto de vista, né, essas questões de saúde, foi o que eu falei, nós brincamos de fazer saúde nesse país. A gente não ataca os problemas na sua origem, a gente vai tratando das coisas reativamente, né, e paliativamente. A cena de saúde parece aquele cara que construiu um quartinho, agora chegou um filho, tem que construir mais um quartinho, ele vai fazendo puxadinhos, tá? E tá brigando todo mundo, não, tá brigando, mas em que condições? Com certeza. Eu tive no AME ali, próximo ao presídio, né, ele é excelente, ele tem uma construção fantástica, então esse tipo de construções eu acho que vale a pena porque não são adaptações. Ele foi então, mas o AME atende toda a região. Toda a região, mais uma vez. Então, quando a gente for fazer uma adaptação para isso, ela vai ter que ser feita de uma maneira
que a prefeitura possa bancar, possa estruturar e manter, né? E aí nós estamos falando em todos os sentidos, incluindo como profissionais. Não adianta fazer isso e depois ficar faltando técnico. E para o município de Taubaté. E aí é aquela história, para eu fazer isso, as verbas têm que ser 100% taubatianas. E aí eu não sei se a prefeitura tem como bancar. Vamos aguardar mais uma vez. Bem, terminamos aqui mais um programa Olhar de Cidadão. Se você gostou, a gente agradeceria se você curtisse e comentasse também, né, esse relacionamento, né, entre quem assiste e quem está no programa. É muito interessante para que a gente dê engajamento para ele, né? E se você gostou, né, se você acha que o programa está conseguindo atingir aquilo que a gente está propondo, que nada mais é do que a discussão de assuntos, né, que estão sendo tramitados pela Câmara dos Vereadores de Taubaté, né, que muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo, que estão parados lá há tanto tempo, já estão arquivados, que a gente nem faz ideia. E o dia a dia não deixa a gente nem... Não deixa a gente ver. Então, nossa ideia aqui é trazer um pouquinho disso para vocês, para que você tenha uma degustação do que é um dia a dia na Câmara. E quem sabe, vá lá, participe às terças-feiras, a partir das 14 horas. Lembrando que no site da Câmara você consegue acompanhar todos os projetos. Esses, alguns sem relevância nenhuma, e alguns até que você pode achar que tem até mais relevância que esse, sugira para a gente. Com certeza. Estaremos lhe agradecendo pela sua participação. Não fique isento, informe-se, participe e cobre resultados do seu representante. Você tem até obrigação, né? É mais do que um direito, né? Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de Evos Consultoria e Treinamentos. Evos que tem o contato. Como é que eu faço contato com a Evos? Você pode entrar em contato com a Evos através dos dois telefones, o fixo 12 36224488 e o celular 12 99735 2663. Quer dizer, se eu precisar de um treinamento pessoal ou para minha empresa, eu entro em contato com a Evos. É um Evos. prazer que a gente atende vocês. Muito bem. E também de Smart Gefone, reparo de celulares. Que fica na Silva Barros. Rua Doutor Silva Barros, 316. Ali próximo, em frente à Casa Bahia. Ali quase em frente à Caixa Econômica. Quer dizer, quebrou o celularzinho, corre lá que é o cara. Ele fica lá na ponta, em frente a uma empresa de... O último quarteirão, né, do supermercado. De essências ali. Muito interessante, né? Mais uma vez, então, agradecemos pela sua atenção e nos vemos no próximo programa. Muito boa noite. Boa noite.